Esse vídeo é para você que ainda tem dificuldade em fazer uma redação do gênero dissertativo argumentativo. Aqui nós temos um exemplo de uma redação 900 mais. Existem algumas pessoas que não sabem, não têm nem noção de como fazer uma redação. Vai aprender aqui. Existem outras pessoas que não conseguem passar dos 700, 800 pontos numa redação. Vai aprender aqui a passar dos 900 mais. Porque redação é estrutura, é saber a estrutura. Se você souber a estrutura, você vai chegar lá na redação já com 60% dela na sua cabeça. E o tema que eu escolhi aqui foi capacitismo, que significa o preconceito contra pessoas deficientes. Por que eu escolhi esse tema? Porque estamos no Setembro Verde, é o mês da conscientização e da inclusão dessas pessoas com deficiência. Então, capacitismo, tema, desafios para combater o preconceito às pessoas com deficiência no Brasil. Esse é o nosso tema. E aí nós vamos aprender o passo a passo aqui de como fazer a estrutura de uma redação acima de 900. Para você que faz o Enem, vai tirar uma nota que vai ajudar você a entrar na faculdade, e para você que faz um concurso com o gênero, né, com a redação do gênero dissertativo argumentativo, vai te ajudar a passar vários candidatos quando sair a nota da sua redação. O primeiro passo aqui é você delimitar a quantidade de linhas. Pode ser que na introdução você passe uma linha ou deixe uma linha a menos, não tem problema. O importante é você ter um norte. Então, na introdução, você já vai separar aqui 7 linhas. Introdução, 7 linhas. No desenvolvimento 1, 8 linhas. Desenvolvimento 2, 8 linhas. E na conclusão, também 7 linhas. Limitar o que você vai fazer em cada linha da sua redação. Esse é o primeiro passo. Vou explicar uma coisa importante aqui para vocês. Tem muita gente que fica preocupado com o tema, em adivinhar tema do Enem ou de algum concurso público. Não se preocupe com isso. Porque existe uma coisa chamada eixo temático. No Enem, por exemplo, o eixo temático, ele se divide em 3, o eixo temático. Problemas sociais, beleza? Minorias e meio ambiente. Então, o seu tema vai estar dentro desse contexto aqui de eixo temático. Algum problema social, algum problema relacionado a preconceito com minoria, ou algum problema relacionado ao meio ambiente. No nosso caso aqui, o tema que eu escolhi, ele está dentro do campo da minoria. Por quê? Pessoas deficientes são minoria. Então, não se preocupe com essa questão do tema. Concurso público, por exemplo, o eixo temático do concurso público da área da segurança pública vai ser algo relacionado à segurança pública. Da educação, a mesma coisa. Da saúde, a mesma coisa. Então, você vai estudar direcionado para aquele eixo temático. Você precisa entender que numa redação do gênero dissertativo argumentativo, você necessariamente vai precisar no mínimo de 3 repertórios. Você tem que ter 3 repertórios para utilizar numa redação. Não adianta você chegar numa redação, uma prova de redação dissertativa argumentativa e não ter repertório. Muito se fala no repertório de bolsa, que é proibido e tal, mas na verdade não é que é proibido. Você não pode utilizar o repertório de forma improdutiva, você tem que utilizar ele de forma produtiva. Foi o que eu fiz aqui. Então, quando você chegar na sua prova, no mínimo você vai ter que ter isso aqui, ó. L, P, P. 3 repertórios. Uma lei, um pensador 1, pensador 2. Eu utilizei aqui a Constituição Federal, John Locke, e Augusto Cury, escritor brasileiro, renomado. E aí, não adianta também eu colocar um livro dessas pessoas, eu tenho que botar uma frase de impacto, uma frase curta. Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona. Antes da gente começar, de fato, aqui a explicação, já no início, na introdução, saber o passo a passo como que faz, explicar para vocês uma coisa de suma importância, que são os conectivos. Você precisa utilizar os conectivos em todos os parágrafos, chamados também de operadores argumentativos. Isso é avaliado, por exemplo, na competência 4 do Enem. E aí eu tenho um mnemônico que faz com que eu me lembre desses conectivos para utilizar em todos os parágrafos. Mas eu não consigo gravar, porque é muita coisa. Então faz uma associação. Pense o seguinte, imagine que esse C, né, aqui é com L, que significa o conectivo logo, mas pense que é com U. Aí como que eu vou fazer aqui e bolar uma associação? Céu são para aquelas pessoas salvas, né? E aí imagine uma pessoa que nunca pecou. Automaticamente ela vai para o céu. Então escreva ou memorize o seguinte, céu é ida certa para Dina e Anne, porque nunca pecaram. Pensando isso, você nunca mais vai esquecer essas iniciais dos operadores argumentativos. Céu é ida certa para Dina e Anne, porque nunca pecaram. Aí você vai ter todas as iniciais dos operadores argumentativos, da introdução, do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e da conclusão. No decorrer da redação vocês vão entender como que a gente utiliza. Um detalhe aqui sobre os operadores argumentativos. Eu não tenho necessidade de usar o primeiro conectivo aqui, posso cortar ele, eu posso continuar falando, céu é ida certa para Dina e Anne, porque nunca pecou. Mas eu tenho que lembrar que eu não tenho necessidade de usar o conforme, até porque esse conforme entraria no início, onde a gente está usando o repertório lá na introdução. Fica mais elegante você não utilizar ele. Senão eu teria que colocar conforme a Constituição Federal de 1988. Aí na hora de eu colocar o aposto explicativo, que faz com que sua nota
seja bastante elevada, eu vou ter dificuldade. Então, não utilize esse primeiro aqui. Utilize daqui para frente. Okay? Vamos lá. A nossa introdução. Como que é feita essa introdução? Primeiramente, eu já tenho que chegar utilizando o meu repertório, como eu falei. Eu utilizei aqui a Constituição Federal. Então, eu já começo na parte preta aqui, utilizando o meu repertório. Onde está de vermelho é o contraponto que eu estou fazendo, relacionando a contradição dessa lei, né, desse direito que a lei prevê, com o preconceito contra as pessoas com deficiência. É chamada de tese. O Enem chama isso de tese, essa parte não está de vermelho. E onde está de azul é a famosa antecipação de argumento. Aqui na parte azul, eu já estou direcionando para o corretor os meus dois argumentos, tanto do desenvolvimento 1 quanto do desenvolvimento 2. Então vamos aqui aos detalhes. A Constituição Federal de 1988, aí que vem o pulo do gato. Você que está tirando aí 700, 800, não sabe por quê? Existem 3 fatores que fazem com que sua nota alcance acima de 900. São eles. Aí eu vou pegar aqui o meu quadro para explicar para vocês. Olha só. Existem 3 fatores. Os 3 fatores são travessão, 2 pontos, travessão, 2 pontos, e inversão sintática. O travessão eu já estou utilizando ali na minha introdução. Os 2 pontos eu vou mostrar no decorrer da redação, e a inversão sintática também eu vou mostrar no decorrer da redação. Mas eu preciso utilizar o travessão em algum momento da redação, preciso utilizar os 2 pontos em algum momento da redação, e preciso fazer 2 inversões sintáticas, pelo menos, no decorrer da minha redação. Quando eu coloco um travessão e explico o que é a Constituição Federal, eu estou fazendo um aposto explicativo. Aposto explicativo. Eu faço uma analogia com um jogador de futebol para explicar para vocês a competência 1 do Enem, que ela avalia a gramática. Às vezes o aluno, o candidato, ele não erra nenhuma vírgula, não escreve nenhuma palavra errada, mas a nota dele não passa de 900, 200 na competência 1, que é a gramática. Um dos motivos é esse, porque você não utilizou esses 3 fatores, o travessão, o 2 pontos e as 2 inversões sintáticas. Porque isso demonstra que você tem maturidade com a língua, né, com a escrita. A associação que eu faço com o jogador de futebol, a analogia, é o seguinte: o seu time de futebol, você tem um jogador lá, vamos supor que você tem um jogador lá que toca só pro lado, meio de campo ali, toca pro lado, toca pro outro, e na estatística, ele não errou nenhum passe. Não errou nenhum passe. Então a nota dele deveria ser, né, a mais alta de todos. Só que ele não errou nenhum passe, mas ele só tocou pro lado. Ele não fez um lançamento, ele não colocou ninguém na cara do gol, ele não bateu um pênalti, não bateu uma falta, não fez nada além do normal, né? A mesma coisa é aqui. Quando você coloca um aposto explicativo, você demonstra para o corretor que você tem domínio do que você está fazendo. É por isso que esses 3 fatores fazem elevar a sua nota. Então aqui é um aposto explicativo. A Constituição Federal de 1988, travessão, maior norma na hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Prevê em seu artigo 1º, inciso 3º, que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da República. Pronto. Fiz o meu repertório. Tá bonitinho aí, e agora eu preciso fazer um contraponto com a previsão desse direito com o preconceito relacionado ao deficiente. Aí eu já parto para aquela parte vermelha ali. Entretanto, e aí eu já mostro para vocês que é aquele conectivo que eu mostrei para vocês. CEL, né? CEL. O C eu corto, o E é o entretanto, e o L é o logo. Então aqui eu já estou utilizando, ó. Primeiro conectivo, que na competência 4 vai elevar minha nota. Aí eu já faço o contraponto. Entretanto, o descaso com as pessoas com deficiência evidencia uma contradição entre a premissa constitucional, que eu falei aqui em cima, no repertório, e a prática. Eu estou dizendo que não está compatível o que é previsto na Constituição Federal com esse preconceito que as pessoas deficientes sofrem. Na parte azul, eu já venho com antecipação de argumento. Logo, lembra do CEL? Cortei o C, o E é o entretanto, o logo é o L. Então eu já utilizei aqui outro operador argumentativo. Minha nota na competência 4 já vai ficar elevada. Logo, nota-se que há uma negligência estatal somada à falta de empatia de parcela da sociedade. 2 pontos aqui importantes. Eu antecipei os 2 argumentos que eu vou falar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. O primeiro argumento é a crítica que eu estou fazendo ao Estado, a negligência estatal. A minha primeira crítica é que há uma negligência estatal. Então, essa negligência estatal, eu vou abordar ela no primeiro desenvolvimento, porque eu antecipei o meu argumento. O outro argumento que eu utilizei aqui é a falta de empatia. A falta de empatia de parcela da sociedade. Esse argumento é o argumento que eu vou utilizar no meu segundo desenvolvimento. E uma observação importante, eu nunca posso dizer que é uma falta de empatia da sociedade, eu não posso generalizar. É uma falta de empatia de parcela da sociedade ou de parte da sociedade. Eu não posso generalizar. Então é isso. Primeiro, a primeira antecipação de argumento, negligência estatal, e a segunda antecipação de argumento, falta de empatia de parcela da sociedade. Okay? Aí vamos partir para o nosso desenvolvimento. Lembram que o mnemônico era CEL, aí dá certo para Dina e Anne, porque nunca pecaram. Então CEL eu já utilizei, cortei o C, utilizei o entretanto e o logo do CEL,
E agora eu vou utilizar o DINA aqui no meu segundo parágrafo. O DI, ali do DINA, significa esse primeiro conectivo aqui, que é o diante disso. Esse diante disso é um conectivo que eu já vou utilizar ele já de início, e como eu falei, já vai aumentar a minha nota lá na competência 4. Esse conectivo faz ter coesão na sua redação, chamado de coesão. Operadores argumentativos e que fazem gerar uma coesão na sua redação. Quando eu falo diante disso, eu estou conectando com o que eu falei antes. Por isso que é importante você utilizar. Então, DINA, já utilizei, diante disso. Aí eu venho com a frase de impacto aqui, ou então posso chamar também, posso chamar de frase temática, essa frase aqui. Eu já vou relacionar essa frase que eu estou falando com a crítica que eu fiz, que é a negligência estatal, e logo depois adicionar o meu repertório, relacionado exatamente a isso. Então eu vou dizer, diante disso, cabe ressaltar que o Estado é o principal promotor de mudanças sociais. Eu estou falando que é o Estado que deve promover a mudança social. Já fazer a caminha para eu colocar o meu repertório de John Locke, porque aí logo depois eu vou usar o segundo repertório. Eu não falei que era DINA? Céu, aí dá certo para DINA. O DI eu já utilizei, diante disso. O NA, que é o de DINA, né? Na verdade é só o N. O A é o assim, né? O N ali de DINA, eu usei aqui, ó, nesse raciocínio. Beleza? Então, para eu conectar com o que eu falei antes, nesse raciocínio, o contratualista John Locke afirma o seguinte, 2 pontos, que é o que eu falei lá no quadrinho que eu utilizei, que os 2 pontos é um dos critérios para minha nota da gramática, competência 1, ser elevada. Beleza? Já utilizei o travessão na introdução, agora já utilizei aqui os 2 pontos. Falta 2 inversões sintáticas que eu vou usar mais abaixo. Então, o John Locke ele fala o seguinte, o Estado deve garantir os direitos básicos à população. Pronto, amarrei. Eu critiquei o Estado e depois eu vim com um argumento de John Locke, contratualista, que ele diz que o Estado deve garantir os direitos básicos à população. Vocês conseguem entender que não estou usando por usar, tal do repertório de bolso que eles falam, né? Ele só é repertório de bolso se você não tornar ele produtivo. Então, eu tornei ele produtivo. Ele fala que o Estado deve garantir os direitos básicos à população. E aqui eu falo que é uma negligência estatal. Então, está conectado. O meu repertório está conectado, tá? Para quem está corrigindo a minha redação, para o corretor, que além de eu fazer a crítica, eu tenho que mostrar para ele um exemplo, alguns exemplos que acontecem na prática dessas pessoas. Por que o Estado está sendo negligente? O que acontece com essas pessoas que faz com que elas sofram esse preconceito? Aí eu venho explicando. Ó. No entanto, ao contrário disso, ou seja, ao contrário do que disse John Locke, que o Estado deve garantir os direitos básicos à população, ao contrário disso, o que se vê na prática é o preconceito e a falta de respeito aos deficientes. Aí que eu venho, né, exemplificando realmente o que acontece com eles na prática. Tais fatos são evidenciados nos índices baixíssimos de vagas em concursos públicos destinados às pessoas com deficiência. Eu estou dizendo, com essa frase, que as pessoas são preteridas em concursos públicos, porque existem poucas vagas destinadas às pessoas com deficiência. É uma primeira crítica. Aí eu acrescento, outro sim, que significa também, né? Que significa também. Outro sim, o panorama nas empresas privadas não é diferente. Eu estou dizendo que além do concurso público ter poucas vagas para as pessoas deficientes, as empresas privadas também, elas não direcionam vagas para as pessoas deficientes. Aí eu fecho com o assim, a frase vai começar com conectivo, operador argumentativo, que eu falei, né? DINA, o N é o nesse raciocínio, e o A final ali é o assim. E aí eu fecho com essa frase. Resta claro que mudanças significativas devem ser adotadas. Fechei o meu desenvolvimento 1. Lembra que eu falei que no desenvolvimento 1 eu vou dissertar sobre a negligência estatal, que foi o primeiro ponto que eu trouxe como antecipação de argumento? Então, no meu segundo desenvolvimento, eu vou abordar sobre a falta de empatia de parcela da sociedade. É o que eu vou fazer aqui. E aí, já no início, eu já utilizo a inversão sintática, que é um daqueles 3 pontos que eu falei que fazem com que a nossa nota aumente muito. Eu já utilizei o primeiro critério desses 3, né? Eu já utilizei o travessão, já utilizei os 2 pontos, agora eu preciso utilizar 2 inversões sintáticas. Então a primeira vai ser aqui, ó. O normal é eu já começar escrevendo o meu operador argumentativo, que está aqui. Além disso, resta salientar que a sociedade tem papel fundamental, tal. Então, em vez de eu utilizar o normal, o jogador que passa a bola de lado ali, eu vou fazer um lançamento. Eu vou bater um pênalti, eu vou bater uma falta. Então eu já vou utilizar a inversão sintática. Eu começo invertendo. Resta salientar a vírgula. Além disso, operador argumentativo, que faz parte do ANI, né? Nosso operador argumentativo que eu falei lá, ANI. Céu, aí dá certo para DINA e ANI. ANI. O A é o além disso. Aí eu já vou desenvolver. Resta salientar, além disso, inversão sintática, né? Que a sociedade tem papel fundamental no desenvolvimento humano. É a minha frase temática. Eu já coloco essa frase para demonstrar o que eu vou abordar ali, que é relacionado à sociedade. E vou fazer uma crítica e, além disso, utilizar um repertório. ANI, tem um N ali. O N é esse segundo aqui, operador argumentativo, nesse sentido. Isso tudo faz com que minha nota da competência 4 ela fique elevada. Eu estou utilizando os conectivos de coesão.
Então, nesse sentido, eu venho já com o meu repertório. O escritor Augusto Cury, em seu livro O Vendedor de Sonhos, defende que a empatia é a arte de ouvir com o coração. Ou seja, saber se colocar no lugar do próximo com sinceridade. Então, quando eu venho com esse repertório de Augusto Cury, eu estou demonstrando para o corretor que eu estou fazendo uma conexão com essa prática da sociedade em não se colocar no lugar do outro, que tem uma dificuldade, que são essas pessoas com deficiência. E Augusto Cury, ele deixa claro nessa frase que você deve ter empatia, a empatia sincera, né? Essa frase significa isso. Eu tenho que deixar claro para o corretor que essa frase de Augusto Cury, ela tem um significado. É uma frase filosófica, né? A empatia é a arte de ouvir com o coração. Então eu não tenho como deixar isso assim em aberto. Eu tenho que explicar o que Augusto Cury quer dizer com essa frase. Aí eu coloco, ou seja, saber se colocar no lugar do próximo com sinceridade. Com isso, eu explico para o leitor, para o corretor da minha redação, que eu estou conectando uma frase que faz todo sentido com a crítica que eu estou fazendo. Aí eu continuo. Porém, o erro do egoísmo está presente em todos os estratos sociais, e isso se revela quando um deficiente visual, por exemplo, precisa atravessar a rua e é ignorado por diversas pessoas, as quais poderiam ajudar. Nesse ponto aqui, eu estou explicando na prática. Não adianta eu chegar aqui e dizer que as pessoas deficientes sofrem preconceito e não dar um exemplo. Então aqui eu estou dando um exemplo para amarrar tudo direitinho. Então quando eu cito Augusto Cury com essa frase, eu não posso deixar em aberto. Eu tenho que demonstrar para o corretor qual é o sentido dessa frase relacionado à crítica que eu estou fazendo. Aí por isso que eu explico aqui, ó. Ele fala que a empatia é a arte de ouvir com o coração. Muito filosófica essa frase, então eu tenho que explicar. Eu falo, ou seja, saber se colocar no lugar do próximo com sinceridade. Então aí o leitor já sabe que aquela frase significa se colocar com sinceridade no lugar do próximo. Não é uma frase que dá abertura para outras interpretações. Então eu deixo claro isso para ele. E aí eu venho com um exemplo de como essas pessoas sofrem preconceitos. Não tem como também eu dizer que eles sofrem preconceito, né, os deficientes, e não dar um exemplo. Eu tenho que demonstrar um exemplo na prática. Aí eu continuo. Porém, o erro do egoísmo está presente em todos os estratos sociais. E isso se revela quando um deficiente visual, por exemplo, precisa atravessar a rua e é ignorado por diversas pessoas, as quais poderiam. Então, com isso eu amarrei direitinho a crítica que eu fiz, dando um exemplo. O porquê que essas pessoas sofrem preconceito. Na prática, o que acontece? Aí eu falei que, às vezes, as pessoas vão atravessar a rua e ninguém ajuda ela, né, um deficiente visual. Então, com isso, eu amarrei, dando esse exemplo. E aí eu uso o último operador argumentativo daquela mnemônica, ANI. Lembram? Cel, é ida certa para Dina, e ANI, porque nunca pegou. ANI, o A é o além disso, que eu já utilizei aqui, o N é o nesse sentido, e o E é em suma, para eu fechar uma frase final ali. Então eu digo, em suma, fica evidente que esse revés não pode persistir, fechando o meu desenvolvimento, parte 2. E aí vamos partir para a finalização, a conclusão. Na conclusão, eu já fiz aqui a inversão sintática 2, que faltava, lembra? Que eu preciso de 2 inversões sintáticas. Eu preciso de um travessão, de um 2 pontos e 2 inversões sintáticas. Eu já usei uma inversão sintática aqui, no desenvolvimento 2. Agora, na conclusão, eu uso outra inversão sintática. Aqui eu tenho o operador argumentativo, portanto, o normal é utilizar ele no início, né? Portanto, o governo federal, tal, tal, tal. Mas aí eu tenho que fazer essa inversão sintática, então a minha nota vai ser elevada. Eu já começo fazendo essa inversão usando o governo federal. O governo federal, portanto, deve promover leis mais inclusivas às pessoas com deficiência, obrigando. E para finalizar a nossa conclusão, eu já começo aqui com a inversão sintática. Lembra que eu falei que a gente precisa de 3 situações para a nossa nota ficar muito elevada, que é o travessão, 2 pontos e 2 inversões sintáticas. Então já utilizei aqui o travessão, já utilizei os 2 pontos, e agora eu preciso de 2 inversões sintáticas. Uma eu já utilizei aqui, uma inversão sintática, e a outra eu vou utilizar aqui no início da conclusão. Aqui nós temos o operador argumentativo, né, que é o portanto, conectivo de coesão, também chamado. E aí eu estou invertendo, que o normal é eu começar com ele. Portanto, o governo federal, tal, tal, tal. Então eu fiz a inversão sintática, isso demonstra domínio da língua. Por isso que a minha nota tende a aumentar. Eu já começo. O governo federal, lembrando que o governo federal é com minúsculo mesmo, tá? Não é maiúsculo o governo federal. O governo federal, portanto, deve promover leis mais inclusivas às pessoas, obrigando as instituições públicas e empresas privadas a aumentarem o percentual de trabalhadores nessa condição. Então repare que aqui eu estou dando uma solução para o problema que eu trouxe. Eu disse aqui no meu desenvolvimento, na minha argumentação, que o problema das pessoas que estão sofrendo preconceito, essas pessoas deficientes, é que as empresas e o funcionalismo público têm um percentual muito pequeno de contratação dessas pessoas. Essa foi a minha crítica. Então, quando eu digo aqui na conclusão que a solução disso são medidas por parte do governo em promover leis, mas inclusive fazem com que as pessoas deficientes sejam incluídas, né, com mais eficiência no serviço público e privado, eu estou
fazendo a conexão com a crítica que eu abordei aqui no desenvolvimento. Beleza? Então, eu continuo. Lembra dos argumentativos. Portanto, é o primeiro deles. Céu é ida certa para Dina e Anne, porque nunca pecou. Por que nunca pecou? É o PNP. O P do porquê nunca pecou, eu já utilizei. Portanto, o N é agora que eu vou utilizar. Nessa perspectiva, o Estado também deverá conscientizar a população sobre o capacitismo. E isso pode ser feito por meio de criação de vídeos curtos com depoimentos de pessoas com deficiência e publicação no Instagram do governo. Aqui é o que o Enem chama de detalhamento. A prova do Enem, ela obriga a gente a colocar aqui a resposta de 5 perguntas. O que vai fazer? Quem vai fazer? Como vai fazer? Por que vai fazer? E um detalhamento de como vai fazer. Então, quando eu coloco aqui que o governo, além, né, de promover leis mais inclusivas, ele deve promover também uma conscientização da população sobre o capacitismo, eu ainda não fiz o detalhamento. Aí, quando eu venho dizendo que isso deve ser feito, né, pode ser feito por meio de criação de vídeos curtos com depoimentos de pessoas deficientes, né, e a publicação no Instagram do governo, eu estou fazendo um detalhamento. Como o governo vai fazer isso? Para que essas pessoas sejam conscientizadas. Então, isso é um detalhamento. Eu já disse quem vai fazer, eu disse o que vai ser feito, o que vai ser feito? Promover leis. E quem vai fazer? É o governo, o governo federal. Como vai fazer? Aumentando o percentual de trabalhadores nessa condição. Para quê? Para que essas pessoas sejam conscientizadas. Então, todas as perguntas que o Enem exige aqui para tirar os 200 pontos nessa competência, que é a competência 5, eu estou respondendo. O que vai fazer, quem vai fazer, como, para e um detalhamento. Então, o meu detalhamento é esse aqui. Eu estou explicando como que o governo vai adotar as medidas para incluir essas pessoas, a partir de um vídeo, através de um vídeo. Então, eu já utilizei o conectivo aqui no início, portanto, o segundo conectivo nessa perspectiva, e aí, para terminar, eu vou usar o último conectivo, do PNP. Lembra lá, o PNP é o por conseguinte, que é a mesma coisa de por consequência disso. Então, tudo que eu falei anteriormente aqui, por consequência disso que eu falei, o que versa no primeiro artigo da Carta Magna será real. Isso aqui é como se fosse o lacre, né? Não tem aquela frase que as pessoas falam, lacrou, tal. É como se fosse o lacrar aqui, porque você está conectando o final aqui da sua conclusão com o início da sua redação. O repertório que eu disse aqui no início é a Constituição Federal, um direito que ela prevê de ser digna, a pessoa ser digna, a dignidade da pessoa humana. Né? Um princípio fundamental da República é a dignidade da pessoa humana. Aí, quando eu fecho a minha redação dizendo que o que versa no primeiro artigo da Carta Magna será real, se isso que eu falei aqui for adotado. Aí eu fecho a minha redação e faço a conexão com o que eu disse lá no início. Aí a gente fecha. Só um plus aqui para vocês conseguirem gravar, por exemplo, esse repertório aí da Constituição Federal. Eu gravei através do mnemônico, Sócio Diva Plu. Os outros 2 repertórios ali, não tem jeito, você tem que gravar a frase, né, de John Locke, saber que ele é um contratualista do contrato social, e Augusto Cury, saber que ele é um grande escritor brasileiro, e gravar aquela frase dele para conectar e tornar isso produtivo na sua redação. Não adianta você levar esse repertório de bolso e não tornar ele produtivo. E aí sim o corretor vai encarar como repertório de bolso. E aí, para eu gravar esse repertório que eu utilizei aqui, eu utilizo esse mnemônico aqui, Sócio Diva Plu. Isso é o artigo 1º da Constituição, e ali prevê os fundamentos da República, os princípios da República, né? Soberania, aqui é o inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º. Ok? Aí aqui, só soberania, o C de cidadania, o D, que é o que eu utilizei, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho e da livre iniciativa, e a pluralidade, e o plu é a pluralidade política. Então, assim, eu gravei esse mnemônico e se eu precisar utilizar, né, esse repertório, eu sei não só a dignidade da pessoa humana, também eu sei os outros. É um macete, né, um bizu aí para quem precisa utilizar um repertório na redação que seja validado. É um repertório validado. Aquilo que eu falei lá no início, o LPP. Pelo menos você tem que chegar com a LPP na sua redação. Uma lei, um pensador 1, pensador 2.